processo de desglobalização da economia mundial é um dos pilares do meu podcast, é um assunto, uma macro tendência que eu venho estudando aí já há algum tempo, mas é um processo extremamente imprevisível, com muitas rupturas e pode ser que tenha muitas mudanças ao longo do tempo, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o que eu quero comentar aqui são duas coisas. Primeiro, os motivos dessa ruptura, como que isso está acontecendo, né? O que está causando essa ruptura, que está fazendo com que a desglobalização seja uma tendência. E, em segundo lugar, quem são de fato os times que estão se formando, né, entre aspas, em relação a isso, ou os acordos comerciais. Então, primeiro, esse conteúdo vem de uma discussão de duas pessoas que eu respeito muito, né, que é o Adam Taggart, que tem um podcast fantástico, onde ele entrevistou o Michael Every, que é do Rabobank. E ele fica na Ásia, então ele tem uma visão muito interessante de quem está fora ali do Ocidente, para ver um pouco das coisas que estão se formando. Então, vamos para os motivos dessa ruptura, né? Então, principalmente quando você percebe, ele envolve muito geopolítica também, obviamente, na parte macroeconômica, mas ele percebe ali uma tendência muito maior hoje em dia de uma desconstrução da cooperação entre os países, que é o que fez toda a nossa globalização acontecer da forma que a gente conhece hoje, e isso vem sendo substituído pelo protecionismo, mas pior ainda, pelo mercantilismo. Então, isso são duas coisas completamente diferentes. Ele foca, inclusive, no fato de que a diferenciação entre eles é exatamente o problema da ruptura que está sendo causada, porque um é um grau do outro. Então, como assim? O protecionismo, ele acaba sendo quando você tem uma determinada indústria que existe num país, que é chave para a segurança nacional daquele país ou para o desenvolvimento do que aquele país sabe fazer bem, e você quer proteger aquilo, você quer evitar um dumping, você quer evitar uma concorrência desleal, e você também não quer causar desempregos, certo? Então, o protecionismo, ele é mais ou menos isso, a proteção de algo existente. Já o mercantilismo, ele é uma coisa muito mais agressiva. O mercantilismo é quando você quer garantir que você tenha muito mais exportação dos seus produtos para que os outros comprem, em detrimento do que você vai importar, e você quer especificamente importar muito menos, para você criar uma reserva, né? Antigamente era o ouro, e você criar uma reserva, seja ela cambial, seja ela monetária, para você se garantir. Só que isso é em detrimento dos outros, é um jogo de soma zero. Você vai ter um ganhador e você vai ter um perdedor. Então, no primeiro, você quer realmente se proteger e manter a sua soberania nacional, que é uma coisa mais nacionalista. No mercantilismo, você já tem aquele ultranacionalista, onde você realmente está querendo ferrar os outros, digamos assim, né? Numa linguagem mais chula. Enfim, então toda essa tendência, isso está começando a criar uma ruptura cada vez maior nessa cooperação e está focando os países a verem o que eles sabem fazer cada vez melhor. E aí você começa a ter cada vez mais países que se juntam em políticas industriais. Na verdade, não se juntam, né? Eles olham para eles mesmos e veem qual que é a política industrial que eles querem implementar, baseado no seu próprio interesse, na sua própria segurança nacional. E o grande problema é que quando você tem um país que é mais mercantilista, é impossível você subjugar ou vencer, entre aspas, um país mercantilista quando você adota o free trade, que é o livre mercado, certo? O livre mercado, ele acaba sendo sujeito sempre a um país mais controlador ou mais mercantilista, porque você o livre mercado só pode fluir a partir do momento que você não tem uma determinada barreira. Quanto mais barreiras são criadas, menos o livre mercado flui. Então, os países vão realmente se especializar cada vez mais. E você hoje tem uma corrida mundial na industrialização local. Então isso está acontecendo cada vez mais. E óbvio que vários países já têm uma vantagem competitiva muito boa, como a China, por exemplo, né? Você tem outros países até surpreendentes que estão se industrializando numa velocidade gigantesca, ou mesmo que estão aumentando a sua produção, por exemplo, de petróleo, de comida, que são coisas básicas. E um desses países, por incrível que pareça, que hoje está passando acima de qualquer país na produção de petróleo e vem se industrializando numa velocidade muito rápida, são os Estados Unidos, certo? Então, isso acaba fazendo com que você precisa ver quem são os países
que vão ter a maior chance de sobreviver num mundo onde a cooperação está cada vez menor. Então esse talvez seja o grande desafio do nosso século. Agora, é claro que cada país vai ter os seus pontos fortes e seus pontos fracos, certo? A China, por exemplo, está extremamente industrializada, já ela veio sendo a fábrica do mundo, então ela tem um know-how de como um know-how fabril e ela vai com certeza usar isso ao seu favor e já está agindo de uma forma bastante mercantilista, né? Com dumping de produtos, principalmente quando você tem uma política para um determinado setor, como painéis solares, como baterias, como carros elétricos, né? Baseado na demanda que foi criada pelo Ocidente, certo? Então, o mais interessante que eu vi é que hoje em dia nós temos, por exemplo, baseado na economia global que nós temos, você tem muitos empregos, né, que você usa a internet, né, que você tem ali uma flexibilidade muito grande, etc., os nômades digitais, conteúdos digitais, só que muitas pessoas hoje não vê nada glorificante você ser um eletricista, você ser um encanador, você ser um construtor, ou você fazendo aquelas coisas básicas, ou sendo mesmo um agricultor, por exemplo. E esses empregos estão ficando cada vez mais em falta. Hoje você vê nos Estados Unidos também uma comparação muito grande, né, pessoas que são os blue collar, né, que são aqueles que trabalham basicamente no escritório, no cubículo, que prestam serviços. Esses empregos vão ter cada vez menos demanda em relação, comparativamente falando, bom, sempre vai ter demanda, mas uma demanda comparativamente menor do que simplesmente eletricista, certo? Então, por exemplo, você tem uma demanda gigantesca por coisas mais básicas que hoje estão faltando empresas para isso, e essa tendência vai aumentar cada vez mais, principalmente para aqueles países que têm uma industrialização menor, e eles vão desesperadamente procurar por empregos assim. Então ele vê, o Michael Every vê mais ou menos essa tendência acontecendo. Agora, esses são os motivos da ruptura que vão iniciando uma ruptura mundial, mas agora quem são os times? Quais são os times que são de fato se formando hoje? E hoje nós temos muitas dúvidas, mas ele descreve o que a gente chama de West versus the rest, ou seja, o Ocidente versus o resto do mundo. Tudo bem, a gente pode até ter aquela ruptura que todo mundo já conhece, não, é o Ocidente versus o Oriente vai ganhar, mas eu não gostaria de simplificar essa discussão aqui, ela é bem mais complexa do que isso. A grande debate é você entender quem faz parte do West e quem faz parte do Rest, certo? Então, quando você pensa, claro que Estados Unidos faz parte do West, então você tem ali o eixo do mundo ocidental, e você tem países como o Canadá, que são aliados, você tem o México, que é aliado também, fazendo muito mais cooperação com os Estados Unidos, e hoje, inclusive, recentemente, começando a colocar mais barreiras para a entrada de produtos chineses. Você vê, inclusive, uma cooperação entre Estados Unidos e México, suplantando muito, inclusive, em relação à China. Hoje, um trabalhador mexicano, ele é quase 5 vezes mais produtivo do que um trabalhador chinês. Produtivo no sentido de, em relação a custo-produção. Então, isso, e sem falar da proximidade em relação à fronteira, faz com que essa cooperação cresça muito. Isso, inclusive, se refletiu na força do próprio peso mexicano, certo? O peso mexicano foi uma das moedas que praticamente não regrediu, inclusive ele reagiu em relação ao dólar. E é claro que essa cooperação tão próxima com os Estados Unidos vem fazendo com que isso possa ser permitido. Por outro lado, você tem países do outro lado do mundo que também são do Ocidente, né? Como o próprio Japão, que é um aliado dos Estados Unidos, como as próprias Filipinas, como a Indonésia, como a Austrália, né, a Nova Zelândia, enfim, todos esses países fazem parte do Ocidente. Aí você tem, obviamente, o resto do mundo, né, principalmente composto por China, Rússia, Índia, vários outros países. Aí a lista é gigantesca, porque é literalmente todo o resto do mundo, com a população maior ainda. Porém, o que mais deixa interessante essa discussão são os países que estão no meio que no limbo. A Europa, pela primeira vez, apesar de parecer ser óbvio que ela fizesse parte do Ocidente, ela está num dilema existencial simplesmente gigantesco, porque a Europa precisa meio que definir o que ela vai fazer. Se ela vai fazer parte do Ocidente ou se ela vai fazer parte do resto. Só que mais complicado ainda, a Europa nunca teve nenhum tipo de política unificada em toda a sua história. Então você, dentro da própria Europa, você cria facções, né? Você tem os países que ficam... Os países da Europa Oriental, principalmente que ficam colados na Rússia, esses países são totalmente aliados aos Estados Unidos. Agora, os países ocidentais que normalmente estariam aliados ao Ocidente, eles
eles estão sem saber o que fazer. França, Alemanha, principalmente, eu quero fazer um capítulo, inclusive, sobre a própria Alemanha, eles se perderam completamente e estão fazendo alianças para todos os lados. Ou até decidindo se eles mesmos vão formar um terceiro time, né? Talvez tenhamos o West versus the Rest versus Europe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, e obviamente uma pergunta que talvez você se faça nesse podcast, eu estou falando com o Brasil. O Brasil faz parte de qual desses campos? É isso que o futuro vai começar a definir, porque não está nada certo, principalmente quando você vê essa briga acontecendo dentro da própria América do Sul, agora com o Milei na Argentina, né, demonstrando muito mais, fazendo parte do Ocidente, e o Brasil estando bem mais distante disso. Talvez sim, talvez não, talvez o Brasil tenha a sua própria jogada, né? O Brasil, hoje o maior parceiro comercial do Brasil disparado é a China, né? Então ele tem uma proximidade muito grande, tem a questão dos BRICS também. Então, qual será o papel desses países? É aí que vai definir. Agora, é claro que o Brasil tem uma vantagem competitiva, principalmente na parte da agricultura. Talvez não na parte industrial, né, como outros países, mas sim, tem várias vantagens competitivas e geográficas. Então, é o ponto onde o mundo está começando a pegar cada país e para que ele olhe para dentro das suas próprias fronteiras, veja qual é a sua vantagem competitiva e possa fazer um protecionismo, e em muitos países o mercantilismo, infelizmente, vai começar a ser uma tendência cada vez maior. E como que fica o investimento? Como que fica o fluxo de capital? Como que fica o sistema euro-dólar? Como que fica toda a liquidez do mundo? É aí que vai criar um ambiente praticamente impossível de você fazer uma previsão, que vai precisar de cada vez mais revisões. É isso que antigamente, com a globalização, né, nos tempos, né, até agora, com a globalização, a previsibilidade era um pouco maior, apesar de você ter uma influência muito rápida de que um país influencia o outro rapidamente. Por outro lado, você percebe macro tendências de um lado ou de outro. Quando você tem muito mais peças que se movimentam de forma independente, com conflitos potenciais localizados cada vez maiores, e é uma coisa que, querendo ou não, a gente até vê no campo bélico, né? Quantas guerras estão começando a acontecer agora, que se iniciaram nos últimos 4 anos? Então você percebe que isso é uma tendência cada vez maior. Então é isso que eu queria passar para você hoje, para você começar a ver um pouco mais dessas tendências e analisar o que cada país está fazendo e qual que é o time que cada país vai começar a acreditar que seja de fato a melhor solução para o seu futuro, visando a soberania nacional acima de tudo.